Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em um texto bem conhecido, escrito pelo profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Todos que encontraram, digam amém. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó soberano, tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé o eterno e soberano Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei como me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram de pé. E havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medida. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, em oração, após a leitura da Tua Palavra, como Teu servo, Senhor, me coloco em Tua total dependência, para que o Senhor, por Sua vontade, venha manifestar sobre nós os Teus propósitos. Ó Espírito Santo, eu clamo para que venha estar me conduzindo à revelação desta palavra que foi lida, para trazer-nos nesta manhã aquela que é a vontade do Senhor, o nosso Deus, sobre as nossas vidas. Nos auxilia para compreender o som da sua voz, para que possamos entender esta palavra, para que o Senhor nos ajude a estarmos nesta manhã, de fato, em espírito de comunhão com o Senhor, o nosso Deus, para que assim, ó Senhor, esta palavra sobre as nossas vidas possa produzir em nós os teus efeitos. Crendo, assim eu te agradeço,
em nome de Jesus. Amém. E podei vos assentar. A nação de Israel se afastara do Senhor e a passos largos os seus remanescentes se afastavam ainda mais. Aqueles que viviam e cujos olhos contemplavam a mão do Senhor através dos seus inimigos, trazendo sobre eles perseguição, escravidão, morte, sofrimento, choro. A estes, os corações estavam já endurecidos porque não viam mais a possibilidade do Senhor, o Eterno, agir em seu favor. Não havia mais esperança. No versículo de número 11, em continuidade àquilo que foi lido, nos dirá assim a palavra do Senhor. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram, e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Este era o sentimento daquele que foi escolhido como povo de Deus. Ausência completa de esperança. Convicção plena de que estavam sendo conduzidos à morte e não havia nada que pudesse ser feito a esse respeito, porque o Senhor, o próprio Deus, assim estava, através da sua soberania, permitindo todas estas aflições. Mas no versículo de número 12, irá nos trazer a revelação daquela que é a interpretação ou significado desta visão profética que Ezequiel havia recebido. Contudo, profetiza e prega-lhes. Assim diz o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair de vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Quando você dá continuidade à história do povo de Israel, mesmo tendo a oportunidade do regresso após
o cativeiro, ainda assim eles não conseguem se restabelecer como nação. Em alguns momentos conseguem estar na presença do Senhor, cumprindo a sua vontade, reestabelecendo e reestruturando a casa do Senhor, mas eles não conseguem prosperar em suas ações, em seus intentos, e chega um determinado momento em que o Senhor não consegue mais estabelecer comunhão com eles. É o conhecido tempo do silêncio de Deus. Em algumas Bíblias, entre o Antigo e o Novo Testamento, terão 4 páginas em branco que representam 4 séculos do silêncio de Deus. Isso não representa que Deus havia virado as costas para o seu povo durante 4 séculos. Mas isso representa que durante 4 séculos, o seu povo já não conseguia mais estabelecer comunhão com Ele. Não era um castigo de Deus para o povo, era a consequência de uma vida afastada. Era um tempo em que os ossos se secavam e ficavam sequíssimos em extremo. Eles morreram por dentro. Sua esperança se foi, se esvaiu completamente. Não havia onde se escorar qualquer lapso de confiança. Sentiam-se completamente desamparados e abandonados por Deus, vivendo sempre sob jugo de povos estrangeiros. A palavra do Senhor parece que não iria se cumprir, que eles jamais teriam a oportunidade novamente de ser restabelecidos como nação, como povo de Deus. E quando nós olhamos a sua história, todos os acontecimentos apontam de fato para isso. Então a nação de Israel, ela de fato morre. Mas havia uma palavra do Senhor. Havia uma visão profética do Senhor que Ele concedeu a Ezequiel. E para que eles pudessem enxergar que o tempo havia chegado, o Senhor propôs algo que era impensável para a época. O Senhor lhes disse que haveria um sinal. Eu quero lembrar você que no capítulo 9, em que escreveu o profeta Daniel, o Senhor estabelece um tempo, o tempo em que Ele estaria tratando o seu povo Israel. O tempo estava próximo do fim. Mas não era um tempo em que Deus abandonaria Israel. Seria um tempo em que o Senhor daria início a um novo tempo. Agora não só sobre Israel, mas sobre toda a humanidade. Ele estava tratando Israel conforme diz o profeta Daniel, e ele vai tratando durante os séculos, até que chega ao momento do nascimento do nosso Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Estes são os marcos temporais
daquilo que Deus havia revelado a Daniel. Então, quando isso está acontecendo, através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, estava marcando a última semana de Daniel. Predita no capítulo de número 9. O desfecho dessa semana seria quando todo o povo, toda a nação, receberia da parte de Deus o anúncio do Evangelho e a conversão iria atingir a toda a humanidade. Isso é representado em Atos dos Apóstolos, o momento em que a igreja do Senhor se levanta para anunciar o Evangelho de Deus. Calma. De repente você pode estar confuso nesse momento, com algumas informações, e não conseguindo encontrar nexo entre os textos que foram ditos. Mas eu vou explicar para você, fique tranquilo. Quando Deus está trazendo a revelação, a visão profética para o profeta Ezequiel, Ele está dizendo assim: no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor. Mas olha o que está dizendo o versículo de número 12. Contudo profetiza e prega-lhes, assim diz o Senhor, o eterno, o soberano: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Então ele está dizendo, quando isso acontecer, no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, no dia em que eu vos tirar do vosso túmulo, no dia em que eu vos fazer viver novamente, então vocês saberão que sou eu. Uma proposta ousada, um sinal miraculoso, um acontecimento jamais esperado. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 50. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando os sepulcros, as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados por grande pavor e gritavam: é verdade, este era o Filho de Deus. A profecia, a visão profética de Ezequiel estava se cumprindo. O primeiro sinal de Deus, de um novo tempo, havia chegado. O Filho de Deus, a promessa do Messias, havia se cumprido. Um novo tempo chegava para toda a humanidade, e agora não só para a nação de Israel. A esperança podia voltar aos corações.
O sinal havia se cumprido. Aquilo que havia sido dito acontecera. E porque assim se fez, porque esse tempo havia chegado, porque a promessa havia se cumprido, porque o Messias havia se entregue por mim e por você na cruz do Calvário, ossos secos puderam passar a ter vida. Pessoas puderam receber o sopro, o fôlego de vida, o Espírito, e puderam reviver. Por causa daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Pessoas como eu e como você puderam reviver, puderam receber o Espírito, puderam renascer. Pessoas cujas quais não havia esperança, cujos ossos estavam secos, cuja alma estava perdida, puderam receber da parte de Deus o cumprimento de uma promessa que ele havia sido feita a seu povo. Aquele sinal que se cumpriu era o marco de um novo tempo, e o marco desse tempo está também incluindo a igreja do Senhor Jesus. Quando ele morre na cruz do Calvário, quando tudo está consumado, quando ao terceiro dia ele ressuscita, o tempo havia chegado, tudo aquilo que era promessa estava começando a se cumprir. O Senhor derrama do seu Espírito sobre a sua igreja, e Ele começa a escrever a história do povo de Deus, que foi alcançado pela graça do Senhor. Aquilo que eles viviam por fé, do que poderiam enxergar no futuro, com base em uma promessa, assim como foi com Abraão, crendo pela fé, alcançou o favor imerecido de Deus. Nós não. Nós nascemos no tempo em que nós olhamos para o passado, para aquilo que foi consumado na cruz do Calvário, mas também por fé alcançamos a misericórdia e a graça de Deus, com uma diferença. Eles olhavam para as profecias, e eles tinham que crer que Deus iria cumprir. E com base naquilo que eles não tinham visto, que não havia sido relatado por ninguém, que ainda estava para se cumprir, com base nisso, eles deveriam depositar a sua confiança em Deus, para fortalecer a sua fé. Deus, quando vos visitava, dizia: lembrai-vos do Deus que vos libertou da terra do Egito, para que eles pudessem acreditar que Deus seria capaz de cumprir tudo que estava prometendo. Deus dizia para eles: olhem para tudo que eu já fiz, vai se tornar mais fácil acreditar naquilo que eu vou fazer. Mas isso aconteceu com eles. Eles não tinham registro, como eu e você temos hoje. Por mais que nós fazemos isso por fé, nós temos a oportunidade de olhar na palavra de Deus e ver o cumprimento de todas as suas promessas. Eu não preciso acreditar em algo que nunca aconteceu. Abraão acreditou na ressurreição quando ninguém havia sido ressuscitado. Noé acreditou no dilúvio quando nunca tinha chovido. Homens que acreditaram em Deus, mesmo sem jamais terem vivido ou visto acontecimentos semelhantes àquilo que Deus havia prometido. Eu e você estamos em um novo tempo, no tempo da graça. E nós podemos olhar para a palavra de Deus,
para alimentar a nossa esperança. Porque através do contato que nós temos com a palavra do Senhor, nós conseguimos alimentar a nossa fé. Começamos a ver tudo o que o Senhor fez, todos os teus grandes feitos, e o principal deles, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se torna mais fácil acreditar em tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Creia que o Senhor te trouxe neste santo lugar, porque existe um propósito dEle sobre a sua vida. Creia que a sua vinda aqui esta manhã não é um acaso, mas que existe um Deus que é soberano, que tem o domínio de todas as coisas na palma da sua mão. Trouxe você até aqui, envolveu a sua mente, o seu espírito, o seu coração, para que você estivesse esta manhã neste santo lugar. Daqui a pouco nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Esta celebração que é um ato de memória, para nos fazer lembrar de quem nós éramos, de onde o Senhor nos tirou, do seu sacrifício por nós, do fardo que Ele carregou no meu e no seu lugar, no sangue que Ele derramou no meu e no seu lugar, aspergido sobre as nossas vidas, para nos justificar de todo o pecado, para que nós pudéssemos estar aqui essa manhã, para que nós tivéssemos a oportunidade de falar com Deus, para que nós pudéssemos nos achegar em sua presença, para que nós fôssemos alcançados pelo seu amor, pela sua graça, por sua misericórdia. Você não está aqui em vão. Em Ezequiel, no último versículo, que foi lido, versículo 14, vai dizer: e derramarei dentro de cada um de vós o meu Espírito, e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Deus prometeu e cumpriu tudo quanto disse. Existem promessas do Senhor que ainda estão por se cumprir. E como eu sei que elas se cumprirão? Porque Ele jamais voltou atrás em uma de suas promessas. É alguém em quem nós podemos confiar. Você tem pessoas, muitas vezes, que são queridas por você, que você acredita que são seus amigos, que te amam, quem sabe parentes, pais, mães, filhos, cônjuges, e que se essa pessoa chega para você e diz algo, você acredita. Se a pessoa chega para você e diz assim: olha, presta atenção, eu vou fazer desta forma, você toma aquilo como verdade absoluta, mesmo a palavra de Deus não recomendando que nós façamos isso, porque são pessoas que estão prometendo, e muitas vezes, por mais que elas queiram, elas são incapazes de cumprir aquilo que falaram. A minha palavra, a minha promessa, ela pode não se cumprir, porque eu não tenho a soberania dos dias, dos tempos, dos acontecimentos.
Por isso que a palavra do Senhor diz, se o Senhor quiser, vai acontecer. No capítulo 4, que Tiago escreve. Mas mesmo assim, é verdade ou não? Que se alguém chega para você e diz, olha, eu vou fazer isso, fica tranquilo, vai ser assim. Você toma aquilo por verdade absoluta e até propaga. E aí, o que aconteceu? Como você vai se resolver nesse problema? Não, estou tranquilo. Pessoa disse que vai fazer tal coisa para mim. Você acredita de tamanha forma naquilo porque você pensa, essa pessoa nunca mentiu para mim. Nenhuma palavra que ela disse para mim até hoje voltou atrás. Ela cumpriu todas as promessas que fez para mim. Essa pessoa gosta de mim de verdade. Ela é fiel comigo. Eu quero que você transporte isso agora para Deus. Deus nunca mentiu para você. Deus nunca voltou atrás com a sua palavra. Deus sempre cumpriu as promessas dele para você. E se tem alguma promessa que ainda não se cumpriu na sua vida, você tem todos os motivos para acreditar que ela vai se cumprir, porque aquele que tem o domínio de todas as coisas na palma da sua mão, vai fazer cumprir com a sua palavra. Porque ao contrário de mim e de você, ninguém pode frustrar os teus planos e os teus projetos, disse Jó. Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não frustra os teus próprios planos. Você pode acreditar que Ele vai fazer cumprir sobre a sua vida. Amém? Dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Glórias a Deus.